Olá, alunos, como vocês estão? Como avisei vocês no início dessa semana, né? Que nossa aula de hoje, devido ao conselho, né? Minha participação no conselho, minha aula hoje é assíncrona, ou seja, ela é gravada. E estamos hoje na aula 14, que vamos falar do tema composição vetorial de forças, tá certo? Então, você que está assistindo essa aula, dá o dedo no like, vamos lá conversar a respeito do tema de hoje, tá certo? Então, let's go! Pois bem, a aula de hoje vamos falar de funções trigonométricas. Antes de eu falar de vetores, tenho que relembrar para vocês, não sei se muitos já viram ou não, tenho que falar algumas coisas de algumas funções trigonométricas, tá certo? A física é uma ciência que utiliza muitos recursos da matemática para compreender e interpretar os fenômenos. Compreenda bem que a física seria... Você tem ali uma caixa de ferramentas, que é a matemática, e a física ali que você vai trabalhar em cima do tema, vai desenvolver a sua arte. Você não desenvolve a arte só com a mente, você precisa de ferramentas para fazer, sejam elas na madeira, sejam elas na pintura, no desenho, você precisa de ferramentas. A física precisa das ferramentas da matemática, e a trigonometria é uma delas, e o vetor também. Vamos falar primeiro de funções trigonométricas. Então, a trigonometria é uma área da matemática muito aplicada na física, sobretudo nos tipos de problemas tratados pela mecânica, onde tem a parte de forças, tá? Em especial, 3 funções trigonométricas básicas são as mais utilizadas, e são essas: o seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo. Quizás muitos aqui já viram isso em algum momento da sua vida, ali no 9º ano, ou tem alguns que também nunca viram isso. Por isso, antes de tudo, vamos apresentar para que todos vejam, certo? Então, let's go! Atenção! Podemos definir essas funções a seguir em termos de símbolo que aparecem no triângulo retângulo abaixo. Lembrando que é um triângulo retângulo é que faz o que? Um dos seus ângulos é 90 graus. E aqui a gente tem a representação. Cateto, né, claro, que está perto do ângulo 90 graus, o cateto, outro cateto, e o que o ângulo enxerga, para você saber, ai professora, eu nunca sei qual que é a hipotenusa. Agora você já sabe, a hipotenusa será sempre aonde o ângulo de 90 graus enxerga. Essa é a nossa hipotenusa. E aqui a gente tem um teorema de Pitágoras. Pitágoras que teve toda essa ideia fenomenal, e ele falou o seguinte, seu teorema: A ao quadrado, que seria a hipotenusa, é igual a B ao quadrado, que seria um cateto, mais C ao quadrado, o outro cateto. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Esse é o nosso teorema de Pitágoras, e vamos, em cima disso, trabalhar as nossas funções trigonométricas. Pois bem, primeiramente vamos falar do seno. O que é seno, afinal? O seno é uma medida, como ele é calculado, é o cateto oposto ao ângulo A. Olha só, a gente tem um ângulo aqui A, certo? Cateto oposto, olha, ele é o cateto oposto. Esse ângulo aqui é um Azinho, um alfa, o cateto oposto, dividido pela sua hipotenusa. Este é o seno, cateto oposto, o cateto que ele está olhando, dividido pela sua hipotenusa. Assim você encontra o seno de um ângulo, do ângulo ali, o alfa. Esse é o nosso ângulo aqui que a gente está querendo encontrar aqui no seno de alfa. Agora, além do seno, nós temos também o cosseno. E o que seria o cosseno? Lembre sempre da palavra cosseno, com o ângulo. Então, é o cateto adjacente, ó, que eu tenho um cosseno. O cateto adjacente é o cateto que está grudado, é o mesmo alfa aqui, é o cateto que está grudado com o ângulo. Olha a dica, com o ângulo, certo? O cateto que está grudado no ângulo em questão que estamos calculando, que é esse alfa, dividido pela hipotenusa, que é a nossa seta aqui. Assim você encontra o cosseno de um ângulo, certo? Com um ângulo, certo? Pegou? Cateto adjacente, é o que está grudado ali, tá?
Pegou essa dica? Pegou essa dica? Assim, calculamos o cosseno. E a outra função trigonométrica que utilizamos também é a tangente. A tangente é bem moleza porque é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ele não utiliza a hipotenusa. Cateto oposto aqui, tangente de alfa, cateto oposto, aonde o ângulo está olhando, é o oposto, certo? Né? E o adjacente que está grudado ali nele, aqui embaixo. Aí você tem o cálculo da tangente, tá certo? Essas são as funções trigonométricas que usaremos, tá? Mas na física tem uns ângulos até específicos que usaremos, tá? E quais são esses ângulos específicos? Antes, deixa eu só ler uma coisinha aqui a respeito de seno, cosseno e tangente. O seno, o cosseno e a tangente são números sem unidade, sem diminuição. Ah, então não tem metro, não tem segundo, nada. Não, é número. É seno de 90 é um número, seno de 50 é um número, tá? Não tem nenhuma unidade acompanhando ali. Por quê? Porque cada um é a razão entre comprimentos de dois lados de um triângulo retângulo, tá certo? Então, o valor que você encontra de seno, cosseno e tangente é solamente, um número, tá certo? Um número, a number, tá? Vamos então, aqui na física, continuar a nossa expressão. Temos também aqui na física, tem algumas aqui nos problemas das físicas, nós utilizamos, como já tinha comentado para vocês, uns ângulos específicos, tem os valores que sempre tá ali nos probleminhas, são os chamados ângulos notáveis, certo? Por que são notáveis? Porque eles se notam, certo? São notáveis. Nossa, você é um aluno notável, ou seja, inesquecível, entendeu? Ninguém esquece. E esses ângulos são os ângulos notáveis que utilizamos na trigonometria. E quais são esses ângulos? Pois bem, esses ângulos são 30, 45 e 60. E com isso, mon ami, você já vai saber de cor, tá? Isso tem que saber de cor. Tem até, vou colocar uns bizus aqui no nosso card de como construir a tabelinha. É fácil, você sempre coloca 1, 2, 3... No 1 você coloca a raiz, mas nós sabemos que raiz de 1 a 1. Coloca a raiz no 2, certo? Coloca a raiz no 3. E divide tudo por 2. E agora aqui é 3, 2, 1 na linha do cosseno. Coloca a raiz em todo mundo e divide por 2. A tangente aí é um pouco diferente. Ou você faz a divisão ali de seno dividido por cosseno. Ou então você coloca a tangente que é 3, 1, 3. Tá certo? Meus amigos, se eu sei isso até este momento na minha vida, e são alguns anos, não muitos, mas você vai utilizar muito isso, e não somente na física, vai utilizar isso também na matemática, e vai te acompanhar até o final de terceiro ano, vestibular, whatever, os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Então, se eu quero saber o seno de 30, é meio. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60, meio. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Meus amigos, até nas provas você fica acostumado a fazer lá no cantinho, porque você vai utilizar isso muito. Na mecânica, no final dessa aula, vou mostrar ali que situações que já vai aparecer esses ângulos notáveis, tá? Que você já vai ter que saber o seno e seu cosseno, tá certo? Então, por favor, aprenda a fazer essa construção. 1, 2, 3, raiz em todo mundo na primeira linha, né? Antes 30, 45 e 60, certo? Divide todo mundo por 2, depois na linha de baixo que é o cosseno, 3, 2, 1, raiz em todo mundo, depois divide por 2, e a tangente aí é 3, 1, 3, só tem uma divisão embaixo do primeiro, que é 3, no demais, só as raízes, que a gente sabe tudo que a raiz de 1 vai ser igual a 1. Tá certo? Essa é a dica para você montar, e você já vai ter que ter isso com desenvolvimento
guardado isso na sua cabeça, porque você vai usar muito, tá bom? Não sei se vocês já tiveram isso em matemática, se não tiveram, esse é o primeiro momento, mas ainda você tem que dar atenção. E se você já está esperto desde já, très bien, mon chéri, continue assim e keep going, que vamos cada vez mais crescendo. Let's go, então, a respeito disso. E por que é tão importante as funções trigonométricas? Você sabia que em várias situações do cotidiano a trigonometria está presente? Sim! Na escalada de uma montanha, na cobrança de uma falta, né? Você fica, nossa, fez um golaço ali na forquilha onde a coruja dorme. Já percebeu que aqui onde a coruja dorme tá fazendo 90 graus ali? Aham! Na travessia de um rio, né? Se você não usar ali... Nossa, professor, eu nunca imaginei que eu estaria usando isso. Logicamente que você não vai pensar, nossa, já estou imaginando ali a função. Muitos têm essa facilidade, né? Mas se você escrever tudo isso na mão, se dedicar a isso, você vai ver que não está ali a trigonometria presente, tá bom? Let's go, então. Num jogo de bilhar, esse é uma parte da física, talvez até um esporte, posso dizer que é um esporte, eu acho, que é o que mais utiliza funções trigonométricas. Não é sorte, é matemática pura, tá certo? Você aqui, ó, por exemplo, neste jogo de bilhar, para dar uma boa tacada, você pode usar a trigonometria para calcular o ângulo da tacada e a distância que a bola percorre até a caçapa, a bola ali quando ele coloca ali. Não sei se você já reparou no jogo de bilhar, na mesa de bilhar tem até uns pontinhos ali. Eles estão ali, é para enfeite. Nein, das nicht. Ali dá a direção para quem for usar, quem é o profissional disso, ele sabe até como o corpo faz o ângulo desejado, a força que ele aplica ali, mas ele se liga muito bem pelas relações ali que ele tem na mesa, aqueles pontos, porque vai lhe dar os ângulos necessários para que ele caçape a bola. O jogo de bilhar, gente, não é sorte, é puramente matemática, tá certo? Eu espero que você olhe a mesa de bilhar um pouquinho diferente a partir de então. Ou então em alguns joguinhos, nossa, quando eu era criança eu jogava muito joguinho de bilhar no computador, você já aplica ali sua parte matemática, tá? Então, observe um pouco melhor essa mesa de bilhar, tá certo? Continuando, então... Aqui eu já mostro um exercício na prática, né? Só pra gente lembrar o que a gente aprendeu agora há pouco. Olha só, considere o triângulo retângulo representado na figura ao lado. Se é um triângulo retângulo, um dos ângulos é 90 graus, certo? E aqui está a nossa representação de 90 graus. Determine as razões trigonométricas do ângulo X. Ou seja, o que ele quer saber? Razões trigonométricas são seno de X, cosseno de x e tangente de x. Bom, nós lembramos dos slides passados que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa e tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tenho todos os valores aqui dos catetos e da hipotenusa. Vou lá. Consigo achar aqui minhas razões trigonométricas em cima do ângulo X aqui em questão. Pois bem, seno de X, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Qual o cateto que o seno está olhando? Que o X está olhando, o ângulo X, ele está olhando para o 3. 3, hipotenusa essa daqui, geralmente hipotenusa tem um valor maior dos lados de todo um triângulo retângulo. 5, tá? Aí eu nunca sei qual que é a hipotenusa, ou é o lado que o ângulo retângulo está olhando, ou o lado que tem maior número, tá certo? Num triângulo retângulo, tá? Então, 3 dividido por 5, seno de x, 0,6, lembrando, não tem uma unidade. E o cosseno de x, cateto adjacente, ou seja, o cateto que está grudado no ângulo, que é o nosso 4, dividido pela hipotenusa, 5, 4 dividido por 5, 0,8, e a tangente de x, cateto oposto, o lado que o x está olhando, dividido por cateto adjacente, 3 dividido por 4, 0,75, correto? E ainda aqui a gente tem umas observações a respeito de como encontrar a tangente. Se você tem
seno e cosseno, você encontra tangente. Porque, além da tangente ser cateto oposto dividido por cateto adjacente, para encontrar a tangente também você pode utilizar seno de x dividido por cosseno de x. E aqui eu mostro a relação de como e por que se chega naquela relação. Essa relação até vai te ajudar a calcular aquela tabela dos ângulos notáveis. Porque se a gente tem a linha dos senos e a linha dos cossenos, a divisão aqui embaixo, seno dividido por cosseno, você vai ter a linha da tangente. Tá certo? Tranquilo? Pegaram bem que são as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E como encontrar os valores, principalmente quais são os ângulos notáveis que mais utilizamos na física, 30, 45 e 60, que você tem que montar a tabelinha aqui em questão, que eu vou voltar aqui para vocês, dos ângulos notáveis. Meus amigos, isso vocês podem, não entendi nada, mas que seja isso, você deve guardar no seu caderno e já saber montar, certo? 1, 2, 3, raiz, 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 divide por 2, outra linha, 3, 2, 1, raiz, 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 divide todo mundo por 2. E na linha de baixo é a divisão de seno e cosseno. Correto? Tranquilo? Então, let's go, que agora vamos então falar do que é vetor. Pois bem, depois de vistos o que são funções trigonométricas, o que é um vetor, afinal? Vetor é uma grandeza matemática que tem 3 características primordiais. Ou seja, quando eu já digo que é um vetor, você já tem que lembrar dessas 3 características. Primeiro, o módulo. O que é o módulo? É a representação matemática aqui, que sempre vai ter um número aqui entre barras. Nossa, ele está preso. Não, ele é um módulo, tá? E o módulo vai ser o comprimento desse vetor, certo? Como eu digo aqui, o módulo do vetor A. É o A, eu já não tenho aquela setinha que indica que é um vetor, certo? A representação sempre vai ter uma setinha aqui que nos diz que é um vetor. Agora, se eu faço o módulo desse vetor, eu só tenho o valor dele, A, sem setinha nenhuma, que é o comprimento. Aqui a gente está com o nosso vetor aqui bonitinho, o A, que aqui o módulo dele é A, certo? Além disso, né, faltam mais outras 2 características. Quais são? Direção. Um vetor, além de módulo, tem direção. Direção é a reta onde o vetor se encontra apoiado. E quais são as direções que existem? As direções que existem, como eu mostro ali para você nesta figura aqui. Direção vertical positiva, o Y a parte de cima. Se tem a direção vertical negativa, seria na parte do Y para baixo. Temos também o sentido, a direção, perdão, horizontal no sentido positivo. E tem a direção horizontal no sentido negativo, porque além de direção, o vetor também tem sentido, tá? Então, o vetor, quais são as 3 características de um vetor? Módulo, direção e sentido. Certo? E o sentido aqui, mesmo em cima de uma reta, precisamos definir se o vetor aponta para um lado ou para o outro. Por isso que aqui a gente tem na direção horizontal o sentido positivo, o sentido negativo, e na direção vertical o sentido positivo e o sentido negativo. Correto? Então, guardem isso para vocês. O que é um vetor? É uma grandeza matemática que tem 3 características: módulo, direção e sentido. Tá certo? Isso é um vetor. E depois de saber o que é um vetor, vamos então aqui, quando a gente escreve um vetor, é definido usando, você viu as coordenadas x e y, certo? Porque se eu tenho direção ali horizontal y, vertical y, direção horizontal x, então o vetor é descrito por essas coordenadas. Sim, é descrito por suas coordenadas x e y. Dizemos que x e y são as suas componentes horizontais e verticais, respectivamente. Quando um vetor encontra-se inclinado, sem coincidir com qualquer um dos eixos, né? Ele está inclinado, no caso seria essa régua aqui, ele está inclinado, né? Supondo que aqui é o x, aqui é meu y, de repente tem, tem alguém aqui que não está nem x, nem y, nem x.
Então, quando ele está inclinado, sem coincidir em qualquer um dos eixos do sistema de coordenadas, é possível determinar o tamanho das suas componentes. Mas como? Para tanto, basta conhecermos o ângulo, que geralmente utilizamos θ, que é esse simbolinho aqui bonitinho, que seria um zero com um tracejado no meio, formado entre o vetor e a direção horizontal e o módulo do vetor A. Para calcularmos essa componente, é necessário fazer o seguinte cálculo. Olha só, olha aquela situação. A gente tem um vetor inclinado aqui A, certo? E temos aqui o eixo A de x, na direção x, horizontal, e o eixo aqui no y, que seria o AY, perdão, aqui saiu um x, aqui seria o y, correto? Nesse daqui, nesse vetor, ele faz um ângulo θ aqui com horizontal, ele faz um ângulo θ com horizontal. E para calcular, a gente precisa fazer o seguinte cálculo. AX, lembra lá das nossas trigonometrias? AX aqui, né, esse valor aqui em x vai ser A vezes cosseno de θ, certo? Porque olha, a situação é assim, olha só. A gente está aqui com o vetor A, certo? Aqui está o nosso eixo x. Para eu saber o valor aqui, qual o valor então desse vetor A, que ele está inclinado no eixo x? Aqui está o ângulo formado, onde está minha mão. Então, AX, que é esse sentido horizontal, vai ser com um ângulo. Então, A cosseno θ, por isso que tem o cosseno ali. E agora na situação aqui que eu tenho com o eixo y, certo? A, que é o nosso vetor, né, o módulo dele, o comprimento dele, sem o ângulo, certo? Porque o ângulo está aqui fazendo, ele está indo sem o ângulo, seno θ. Tranquilo? Aí você tem os valores da componentes desse vetor que está inclinado A em x e em y. A, x é a cosseno θ, a y é a seno θ, certo? E aí vem aquelas coisas, né? Como eu disse para vocês, na física a gente utiliza o valor dos ângulos, os valores notáveis. Ainda não chegamos neste momento, mas já vocês vão ver isso daqui. Com essa aplicação, com base, né, nessas componentes AX e AY de um vetor, é possível calcular o seu módulo, o seu tamanho. Para isso, basta aplicarmos o teorema de Pitágoras. Lembra, o que era o teorema de Pitágoras? Hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu quero saber o valor então do módulo aqui, do vetor A, vai ser raiz de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Vou lá. Tranquilo, né? Pode parecer um pouquinho confuso, mas não é não. Dá uma prestadinha de atenção. Vamos desenvolver alguns exercícios que você vai enxergar um pouquinho melhor, tá certo? Pois bem, vamos já no exercício bem direto, aplicado aqui na física, sem enrolar, para que você já compreenda melhor a situação. Olha só como os probleminhas vão surgir aqui, esse tal do ângulo. Enquanto a gente brincava ali nas aulas passadas, principalmente na força, quando você está puxando um caixote, sempre é daquela força horizontal, não fazia nenhum ângulo nenhum, lembra? Agora a situação é diferente, olha só. Temos uma corda aqui nessa situação puxando um bloco em contato no chão. Ou seja, vou pegar aqui minha Bíblia, pode acontecer essa situação aqui e eu estou puxando ela assim, fazendo um ângulo, certo? Assim. E aqui eu estou fazendo um ângulo. É aquela situação que a gente tem ali, nessa situação, nesse bloco M. Então, o esquema aqui em cima, temos o quê? M é a força normal, né? Antes de tudo, né? Lembrando, o primeiro passo para resolver qualquer problema de força de tração ou qualquer problema de força na física é desenhar as forças envolvidas no sistema. Então, de repente, aqui, esse simples aqui vem todo preparado aqui que a gente está trabalhando. E quais são as forças que estão agindo? Pois bem, nós temos a força de tração que está na corda, correto? Lembra que é um sentido de puxar a força de tração. Identificamos aqui. Esse ângulo é o ângulo que ele já mostra, né, que tem. E a gente aprendeu na aula, no slide passado, quando tem esse vetor inclinado, a gente vai ter que projetar nos eixos Y e nos eixos X, certo? É o que a gente faz aqui. Aqui eu vou ter uma tração no eixo X,
certo? No horizontal, e uma tração no eixo Y, no vertical. Além disso também, se ele tem massa, nós temos peso. Lembra no plano horizontal ou em qualquer coisa o peso, né? Uma força vertical para baixo. Então, se ele tem massa, temos o peso e temos a força normal. A força normal é perpendicular à superfície, ela faz o ângulo de 90 graus. E aqui está a nossa força normal. Então, aqui estão todas representadas as forças que estão ali, certo? Como há um movimento, né? Porque a gente vai puxar, a gente vai dizer, então, que força normal e força peso se anulam, certo? A gente desenha ali, mas a gente nem vai utilizar ela, só mostrando ali o que está acontecendo na situação. Então, let's go. Depois de tudo desenhado, viu a importância de por que desenhar? Vamos, então, realizar aqui nosso cálculo. Vamos utilizar o eixo X para calcular a força de tração, certo? Vamos então, a gente tem essa tração inclinada, vamos colocar no eixo X que a gente encontra o valor, correto? E que a gente aprendeu lá no slide passado, quando a gente decompõe, certo? Olha só, tração de X é igual a massa vezes aceleração, só que a gente tem que decompor essa força, certo? Que a gente viu no slide passado, tem que decompor esse vetor. Esse vetor está inclinado, eu quero decompor no eixo X, então vai ser ele vezes cosseno, porque ele é com o ângulo, correto? Não é assim não da Jimmy, não, tá bom? Beleza? Então, utilizando a decomposição vetorial, T, que é a tração, vezes cosseno do θ, ou θ aqui o ângulo, porque quando eu projeto para o X, eu abraço o ângulo, por isso cosseno, o ângulo, certo? Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? E logo, então, temos a seguinte fórmula para esse caso específico. Aí já mostra a receita de bolo que você tem que utilizar. Quando tem esse caso específico de um plano horizontal e tem um caixote que você puxa uma corda fazendo um ângulo, você utilizamos essa expressão aqui, T é igual a massa vezes aceleração dividido por cosseno de θ. Certo? T é a nossa força de tração, M é a massa do bloco e A é a aceleração do bloco. E o ângulo ali, qual vai ser o ângulo? Aí ele vai te falar e vai ser um desses, 30, 45 ou 60. Lembrando, esses são os ângulos notáveis que mais se utilizam na física e na matemática. Ah, professora, se der um outro ângulo, ou ele dá meios para você calcular, certo? Porque você aprendeu ali usando Pitágoras, ou então ele já dá o valor, seno de 70, considere seno de 70 tanto, cosseno de 70 tanto, ele vai dar o valor na descrição do problema, quando não é um ângulo notável. Quando é um ângulo notável, você tem que saber isso, tá bom? Então, continuando então, vamos aqui, eu não falei para vocês mais detalhadamente, vamos ver aqui um exemplo de força de tração que também ocorre. Nessa daqui não tem ângulo nenhum, é um caixote pendurado, sabe? Às vezes você tá ali, a lâmpada tá pendurada numa cordinha ali, tem força de tração ali? Tem. Como calcularia nessa situação? Nessa situação é tão bem mais simples do que a gente está vendo lá atrás. Olha só, bloco pendurado por uma corda. Se a gente tem esse seguinte sistema aqui, certo? Professor, como a gente calcula a força que está fazendo ali? Nessa situação, quando a gente for fazer o esquema de forças, só temos duas. A força peso, vertical para baixo, e a força de tração, porque é essa força dessa corda que está segurando esse caixote, certo? E aí, para calcular, então, como está atuando, lembrando, sabemos que esse bloco está em repouso, está quietinho. E para que ele esteja em repouso, a força resultante sobre ele tem que ser zero. Ele está em repouso. Portanto, temos a seguinte relação. T de tração menos o peso do caixote é igual a zero. O sentido negativo aparece, pois a força peso, olha só o sentido, lembra? Ele indica para baixo no sentido de Y, por isso que sai o menos P. E colocando o P por outro lado, né, nessa expressão, temos tração igual ao peso. E aqui você pode calcular, então, logo a tração nessa situação de um bloco pendurado por uma corda em repouso
A atração é igual ao peso do caixote. E o peso a gente já sabe calcular, que é massa do caixote vezes a gravidade do local que ele está. Correto? Tranquilo? Sem estresse, né? Pois bem, aqui fica então a nossa fórmula, a nossa equação para esse caso específico. Tá certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, que serão 2 direto, vamos fazer a revisão de tudo que a gente viu, de todas as leis ali de Newton, de como desenhar as forças e já de alguns probleminhas. É aquela revisão, é aquele momento, hein? Não é um momento que você vai conhecer de fato o que está vendo o assunto. É um momento de revisão, certo? Então estude para que naquele momento de revisão, você já na própria revisão, sem você me perguntar, você já tira suas dúvidas, ou então, se não conseguir tirar suas dúvidas naquele momento, você, professora, eu fiquei com uma dúvida, beleza? Um beijo para vocês, vai ter uma atividade pequenininha a respeito deste tema que acabamos de tratar, funções trigonométricas e vetor, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima!